Bom dia, vamos falar um pouquinho sobre esse momento que estamos passando. Eu tenho recebido muitas solicitações para a gente conversar um pouquinho mais sobre a angústia e o cansaço que muitos estão relatando ter nesse momento que vivemos de pandemia. E eu fiquei pensando, né, que eu tenho ouvido muito as pessoas falar, nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos juntos. Na verdade, não estamos. Nós todos estamos passando por esse momento de pandemia, estamos sendo atingidos, mas não da mesma maneira, por condições sociais e psíquicas, né? Muito diferente alguém que está passando por esse momento de pandemia dentro da sua casa, mais confortável, com alimento, com chuveiro, com torneira, água à vontade para lavar a mão, com o seu quarto, com a privacidade de ter um espaço só para você, de pessoas que estão às vezes num cômodo pequeno, numa casa com 10, com 12, enfim, nós estamos todos passando, mas não nas mesmas condições. Quando eu digo condições psíquicas também, me refiro à fase de cada um, porque uma criança é diferente de um adolescente que está passando pela pandemia, que é diferente de um adulto, que é diferente de um idoso, né? Uma criança, por exemplo, ela tem no brincar recursos que permitem ela uma construção de realidade. E é uma grande produção da infância o brincar, de modo que quando ela brinca, ela faz de conta, né? Ela brinca com o bonequinho ali que tá doente, que o coronavírus pegou, enfim, ela arma situações em torno do coronavírus. E essas situações é uma maneira de elaborar esse período, tá? Diferente de um bebê, por exemplo, que ele não tem essa construção ainda, ele não tem essas condições de elaboração e tá sentindo diretamente a angústia dos pais. Então eu tenho percebido alguns bebês que nesse momento de pandemia passaram a acordar de noite, a chorar mais. Você percebe uma tensão nos bebês que vem dos pais, né? Do que os pais estão sentindo. E os adultos também, né? Os idosos têm ferramentas mentais para lidarem já com essa situação. Então, cada um vive de uma maneira diferente, sim, dependendo das suas condições sociais e psíquicas. Não é igual para todo mundo, né? Eu acho que é um momento que a gente está vivendo que é impossível a gente não pensar nas questões em torno da educação e da saúde pública. O quanto nós estamos com medo de termos que ir para um hospital e, embora muitos tenham plano de saúde, esse medo é o mesmo de não conseguir atendimento, de chegar lá e estar lotado. E a questão da educação também. Eu tenho escutado algumas professoras, alguns adolescentes que estão em aula online e me fez pensar o quanto esse momento ele tem que servir de produção para a gente, de crescimento e de reflexão, porque eu acredito que não se trata neste momento de a gente tornar a relação com a escola baseada no Código de Defesa do Consumidor, e sim na construção do desenvolvimento como um todo. Porque eu escuto às vezes alguns pais reclamando, né? Eu tenho que pagar a escola, meu filho não tá indo, essa aula online não é boa. Muitos alunos também com dificuldades de adaptação quanto às plataformas. Mas eu te convido a pensar que esse momento, tá? Ele nos faz pensar o quanto que a escola ela é importante, não só enquanto transmissora de um conhecimento, de um conteúdo, mas enquanto relação com o social. Porque não é a mesma coisa os nossos filhos terem aula de forma online do que estarem lá na escola. Não é mesmo, não vai ser, porque a relação é diferente, tá? É muito diferente de você sair da sua casa e ir lá para aquele ambiente escolar, que é um ambiente que você tá com colegas, você tem
a professora ali na sua frente, né? Você tem uma privacidade, digamos assim, né? De que a gente não tem em casa, porque em casa eles estão estudando e passa gente, passa familiar, né? Uma TV ligada, alguém chama, os estímulos são inúmeros. A professora que tá lá do outro lado também, muitas vezes, tá? Ela, além de estar ali dando aula para os nossos filhos, ela tem que estar muito tempo produzindo aula, ela tem feito reuniões com a escola, ela tem se esforçado muito mais para prender a atenção daqueles alunos que estão ali. Então, você já parou para pensar na dificuldade que essas professoras também estão tendo com essa adaptação, né? Ela está do outro lado da telinha que a criança ou adolescente está, tendo que prender a atenção como se ela estivesse dentro da sala de aula, e isso não é possível, não é possível. A relação com a câmera é diferente. Eu não sei se eu olho para cá, se eu olho para cima, tá? Muitas vezes quando eu olho para a câmera e você tá olhando para o meu rosto, tá? Você não tá olhando para a câmera. Então, essa relação é muito diferente de quando eu tô ao vivo, olhando nos olhos das pessoas. Então, acredito que não se trata, tá, de um momento em que a gente tem que focar na absorção de um conteúdo, e sim num desenvolvimento como todo, tá? Nós vivemos um momento diferente, até de informações, porque as nossas autoridades, que muitas vezes deveriam estar auxiliando neste momento, desautorizam as questões de prevenção à saúde e cuidados, então transmitem informações diferentes. Você vê uma agressão ao processo civilizatório, porque o processo civilizatório ele solicita que você abra mão dos desejos individuais pelo coletivo, e às vezes a gente acessa, né, não só a televisão, mas os jornais, enfim, e a gente vê notícias que nos deixam confusos, né? Usa máscara, não usa máscara, libera, não libera. Então, nós vivemos um momento de dificuldade, tá? Mas, sobretudo, eu convido a pensar no momento de reconstrução da intimidade com a casa e com a família. Isso é que nós temos de muito rico nesse momento, apesar da pandemia e da dificuldade, e nós não podemos deixar passar. É um momento que nós estamos tendo a possibilidade de estar em casa novamente com os nossos filhos e de repensar muitas vezes, né, a terceirização dos filhos para a escola, do quanto a gente deixou passar muitas vezes, de conversar com seu filho em casa, de destinar à escola muito fazer sobre aquele filho. E nesse momento nós temos a oportunidade de reconstruir essa intimidade, de trazer o filho para conversar um pouquinho, de ver o que o nosso filho está estudando, sim, tá? Não ver como um trabalho ter que entrar ali na plataforma e auxiliar de alguma forma, mas ver esse auxílio como uma reconstrução da intimidade, da relação afetiva com o filho, de chamar esse filho para ajudar na cozinha, ajudar enquanto faz a comida, porque muitos de nós está tendo que fazer a comida, né? Pessoas que antes não tinham esse hábito de fazer sua própria comida, está tendo que fazer agora, de limpar a sua casa, de lavar a sua roupa, e por que não incluir os filhos nesse processo, que não é um processo, né, só de fazer o trabalho, o serviço, mas de ressocialização dentro da própria casa, em que muitos lares as pessoas estavam distantes uns dos outros, né? E eu gostaria também de convidar você a pensar um pouquinho sobre esse processo, né, do adolescente dentro de casa. Eu vejo muitos pais impacientes com os adolescentes, e para o adolescente o tempo é algo que passa muito rápido. Eles têm uma urgência em passar por certas vivências, né? Mas a partir daí é que eles elaboram o saber deles, né? Mas o tempo para eles é pesaroso, é longo. Esses nossos adolescentes de hoje nasceram em uma época em que tudo é mais rápido, né? Eles nasceram dentro da era digital, da tecnologia. Então, eu convido você a pensar o quanto
nós temos tido de tolerância com esse adolescente e quanto nós paramos para pensar que o nosso tempo é diferente do tempo desse adolescente e que ele tem lidado com questões muito difíceis para ele, porque o adolescente ele vive agora na possibilidade de encontros virtuais, né? Você pode me dizer, mas o adolescente ele já vivia muito na internet. Sim, ele já vivia muito na internet, né? Mas essa questão do contato, ela nunca deixou de existir. Tanto que você vê, mesmo quando eles estão no grupinho deles com os celulares na mão, eles têm essa necessidade de estarem juntos e agora eles foram retirados disso em um tempo que passa muito rápido para eles, tá? Então, queria pedir a tua paciência com os adolescentes, com as crianças em casa. A mídia tem nos trazido aí muitas informações sobre agressões dentro de casa, nos familiares, tá? E eu te convido a pensar no quanto você tem feito por aqueles que estão contigo nesse momento de pandemia, tá? Eu não quero me estender mais, para que o vídeo não fique muito longo, mas se você quiser conversar mais, deixe o tema aqui embaixo, deixe sua mensagem que eu vou ter muito prazer em te responder. Um abraço.